Quero convidar você hoje, nós estamos nessa série de encontros transformadores, e hoje eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Isaías. Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 6. Nós vamos ver o encontro de Isaías com Deus. O encontro que traz arrependimento e purificação e um posicionamento diante do que ele viu. Amém? Você encontrou? Você que encontrou, diga amém. Você que não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia, alguém ajuda a tia. Isaías capítulo 6. A gente vai ler do 1 ao 8. O livro de Isaías é uma visão que revela através de símbolos e de reflexão um modo de viver centralizado em Deus. Então Isaías vai falar sobre isso. Ele nos oferece uma maneira alternativa para que as falsas aparências do mundo sejam desfeitas. Nesse livro também nós encontramos a profecia. Foi Isaías que falou que Cristo viria, que viria um Messias, né? Não só Isaías, mas Isaías também fala da profecia da vinda do Messias. Vai falar assim, verso 1 do capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: veja, isso tocou os teus lábios, por isso a sua culpa é removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nessa noite estamos diante da Tua palavra, estamos diante desse relato, ó Pai, de Isaías, que vai falar, ó Pai, do encontro, Pai, que ele tem transformador contigo, ó Senhor. Pai, Isaías nos mostra, ó Deus, o encontro que ele teve com o Senhor, ó Pai. E nessa noite, ó Deus, nós também queremos nos encontrar com o Senhor, Pai. Nessa noite, ó Deus querido, nós queremos contemplar, ó Deus, a Tua grandeza e a Tua magnitude, Pai. Nessa noite, ó Deus querido, nós queremos encontrar o Deus, o Senhor dos senhores, o Deus dos exércitos, os Reis dos reis, ó Pai. Então fala ao nosso coração através dessa mensagem, ó Deus. Usa a minha vida, meu Pai, como um instrumento para falar aos meus irmãos, ó Pai. E eu te peço, Pai, toca no coração de cada um nessa noite, meu Pai, que cada um dos meus irmãos que estão aqui possam ouvir a Tua palavra, Pai, e essa palavra venha transformar as suas vidas, Pai, em nome santo de Jesus. Amém e amém. Veja bem, hoje em dia, quando se fala de profeta, está muito diferente da visão que a Bíblia tinha, da visão de que as Escrituras mostram de como de fato era um profeta. Profeta era aquele que era escolhido por Deus
tanto talvez para prenunciar o que ia acontecer, mas principalmente para convocar o povo ao arrependimento. Profeta, quando nós olhamos nas Escrituras, de fato são esses homens que estão o tempo todo falando, olha, chegou o momento de se arrepender. E Isaías, ele foi um profeta. Isaías, ele teve um chamado de Deus, ele teve uma visão de Deus, e essa visão de Deus o transforma completamente a sua vida. E o capítulo 6 nos mostra um momento decisivo na vida desse profeta. Um encontro profundo com Deus que transforma totalmente a sua visão, transforma totalmente o seu coração e transforma a sua missão. Chega um momento nas nossas vidas que, quando nos deparamos com a grandeza de Deus, nós temos nossas vidas transformadas por Ele. Não tem como ter um encontro verdadeiro com Deus e sair dali sem ser transformado. Não tem como. Quando alguém se encontra verdadeiramente com Deus, ela nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Note, vou repetir, quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, ela nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Mas aí talvez você possa falar, mas John Lennon, eu conheço tanta gente de igreja que continua na mesma. Eu conheço tanta gente que vai domingo após domingo no culto. Eu conheço tanta gente que é batizado, mas nunca teve a sua vida transformada. É porque essa pessoa nunca teve um encontro verdadeiro com o Deus grandioso a qual nós louvamos nessa noite. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, ó Senhor. Grandioso és tu. Não tem como. E nós vamos observar nessa noite os elementos dessa experiência que Isaías teve. Imagina, nós lemos agora nesse trecho, nós lemos coisas incríveis acontecendo aqui. E todos que estão nessa noite acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém ou não amém? Todos que estão aqui acreditam que isso daqui de fato é verdade. Amém ou não amém? Então nós estamos juntos. Então nós acreditamos que essa cena de fato aconteceu. A graça de Deus leva a Isaías Aparecida do ai de mim, ele fala isso, ai de mim que eu sou um homem de impuros lábios. A graça de Deus leva Isaías dessa frase para a frase eis-me aqui. E é isso que nós vamos ver nessa noite. O primeiro ponto que nós vamos tratar nessa noite é a visão da santidade de Deus. A primeira coisa que acontece com Isaías aqui, ele olhar e ele perceber e ele ter uma visão do tamanho de Deus, da santidade de Deus. E do verso 1 ao 4 vai falar sobre isso. No ano em que o rei Uzias morreu, quem, John Lennon? Isaías, vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado. A aba das suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Olha essa visão incrível que Isaías está tendo de Deus. Isaías teve uma visão gloriosa da majestade de Deus.
Ele viu Aparecida, o trono de Deus, o trono exaltado de Deus, um alto trono e sublime. Ele viu a majestade de Deus, ele viu os serafins. E esses serafins tinham 6 asas, Adão. Olha o tamanho da visão gloriosa que Isaías teve de Deus. Nenhum outro fala dessa visão de Deus que ele teve. Isaías é o único que vai falar dessa visão de serafins, do trono de Deus, da orla de Deus enchendo o templo. Olha só, que algo magnífico que nós estamos aqui nessa noite. Quando eles cantavam Santo, 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 e se repete por 3 vezes nesse verso, é para nos chamar a atenção de que Deus é totalmente separado do pecado. Por isso que o pecado precisa ser castigado. Por isso que o pecado causa em nós separação de Deus. Porque Deus, ele é santo, Deus, ele é poderoso e Deus, ele é grandioso, tia. Por isso que nós não podemos chegar diante dele com as nossas mãos sujas pelo pecado. E Isaías entendeu muito bem isso, Aparecida. Porque ele, naquele momento, ele se depara com a santidade de Jesus, de Deus. E ele vai falar algo interessante para frente. Os anjos, os serafins já demonstravam a grandiosidade de Deus. Vocês sabem por que eles tinham 6 asas? Vocês sabem por que com 2 asas eles cobriam o rosto? Sabe por quê, tia? Porque nem eles ousavam olhar diretamente para Deus. Nem eles ousavam olhar para a grandiosidade de Deus. Deus é tão glorioso e tão majestoso, Dona Lita, que os anjos não conseguiam olhar para Deus. Mas John Lennon, e as 2 asas tapando os seus pés, as 2 asas que cobriam os pés daqueles anjos, eram para mostrar a pequenez que eles tinham diante de Deus. Não existe nenhum maior do que Deus, como nós lemos em Jeremias, logo no início deste culto. Os anjos cobriam os seus pés para mostrar de fato a pequenez, o quão pequeno eles eram diante de Deus. Imagina nós. E com 2 eles voavam para mostrar que o Deus era glorioso e estava acima de todas as coisas e precisavam voar para chegar até Ele. Olha o nível que Isaías chega de visão de Deus. O profeta, ele tornou-se inconsciente desse mundo. O profeta, ele chega num momento que nós chamamos, talvez, alguns chamam de êxtase, um momento onde ele tem uma visão e ele não consegue mais ver o que estava passando no mundo natural, mas ele vê o espiritual. E quando ele olha para o espiritual, Aparecida, ele vê um Deus grandioso, ele vê um Deus soberano. Quando nós estamos focados nas coisas dessa terra, nós não conseguimos olhar para a grandiosidade de Deus. Pega a noite mais escura e olha para o céu, e contemplar o céu dá-nos uma sensação de que nós somos um grãozinho de areia. Pega um céu estrelado e olha para as estrelas do céu, num dia sem luz nenhuma. Olha a grandiosidade daquilo. Olha a grandiosidade do universo. E o Deus que criou tudo isso, Ele é muito maior. Ele é um Deus soberano e grande. E nós somos pequenos diante dEle. E até os anjos eram pequenos diante de Deus. Isaías vê a majestade e a santidade de Deus.
sendo confrontado com a sua própria condição pecaminosa. É isso que ele vai falar logo depois. Ai de mim, porque os meus olhos viram ao Senhor. Ai de mim, porque eu sou um pecador. John Lennon, como nós conseguimos ver hoje a grandeza de Deus. Hoje nós temos um livro, uma Bíblia com 66 livros mostrando o poder desse Deus. Nós temos contato às Escrituras que nos mostra o quão é grande o nosso Deus. Isaías foi confrontado ali com a santidade de Deus. E ele se deparou com o seu pecado. Ele se deparou com a sua pecaminosidade. O impacto foi imediato. Trevas humanas diante da luz divina. Quando Isaías está diante de Deus, as trevas que existiam nele foram confrontadas com a luz que existia em Deus aparecida. Quando nós temos um encontro de fato verdadeiro com Deus, um encontro transformador com Deus, a grandiosidade dele nos mostra o quão pequeno nós somos, o quão pó nós somos, Aparecida. Precisamos recuperar a visão da santidade de Deus, irmãos. Muitas das vezes nós estamos tratando Deus como se não fosse santo. Muitas das vezes nós estamos tratando Deus como se Ele fosse o nosso amiguinho. Muitas pessoas tratam assim Deus. Mas esquecemos que Ele é santo. Esquecemos que Ele é justo. Esquecemos que Ele é soberano. Reverência e temor deve acompanhar a nossa adoração a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser o nosso melhor, porque Deus, Ele é grande. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é nosso Pai. Sim, Ele é o nosso Pai. E o próprio Jesus vai falar isso na oração que Ele nos ensina. Mas Ele também fala, santificado é o teu nome. Ou seja, santo é o teu nome. Ele é o nosso Pai, mas Ele continua sendo santo. A minha filha chega para mim com certa reverência e respeito. Ela não me trata como os amiguinhos dela da escola, porque eu sou o pai dela. Eu sou amoroso, sim. Mas ela não chega perto de mim, me chamando de, sei lá. E aí, moleque? Tu? Não. Eu amo ela. Eu sou o pai dela. Mas ela precisa me respeitar. Nós chegamos diante de Deus com reverência, porque Ele é santo. Nós não devemos chegar, e infelizmente hoje está tão deturpado a imagem de Deus, que nós achamos que Deus é um senhor velhinho que fica num quintal de uma casa, aonde não tem mais força para fazer nada. Nós vemos a imagem, e muitos trazem essa imagem para si de Deus, que Ele é um velhinho e está sentado e não consegue fazer nada. E Ele fica esperando por alguém chegar até Ele. Mas Ele não é um velhinho, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Santo de Israel. Ele é aquele que nos deu a vida. Ele é aquele que nos formou do pó. Então nós devemos chegar diante dele com reverência, com temor. Por isso que eu sempre falo, irmãos, nós devemos estar aqui nesse lugar com reverência a Deus, porque Ele é santo. Esse lugar não é santo.
Essas paredes não são santas, mas nós nos reunimos para adorar e glorificar um Deus que é santo, santo, santo. É aquilo que os anjos começam a entoar a Deus. Ele é santo e nós precisamos recuperar essa imagem de Deus. Muitos falam que você deve orar a Deus determinando de Deus. Não, as Escrituras não me mostram oração nenhuma assim. As Escrituras me mostram orações de quebrantamento, orações que o próprio Cristo ensinou. Pai, seja feita a tua vontade. E nós, humanos, simples criaturas desse Deus grandioso, achamos que nós podemos chegar diante dele e falar: Senhor, eu determino que o Senhor me dê isso. Quantas vezes eu não sabia que isso era errado e orava dessa maneira? Quantas vezes eu orava achando que eu tinha o poder, achando que eu determinava o que ia acontecer na minha vida? Não, não. A Mariano chega perto de mim, preste atenção nessa imagem. Você é pai, a maioria aqui que está aqui é pai, só Adão que não. Continue assim até se casar, tá bom? Sem ser pai. Olha lá, hein, menino? Puxa suas orelhas. Imagina o seu filho chegar diante de você e falar assim: pai, eu determino. Olha só a audácia. Pensa bem, você é pai. Imagina, Joaci, vamos botar a Sara, que é a menor hoje, chega diante de você e fala assim: eu determino que você me dê uma bicicleta. O que você ia fazer? Sai-te pra lá, menina. Bicicleta o quê? Não posso. Agora, Joaci, se a Sara chega e fala: pai, quando o senhor puder, queria tanto ter uma bicicleta. Rapaz, isso quebra o coração. Agora, determinar, imagina Deus, a gente chegando diante de Deus: eu determino que o Senhor faça isso. Não dá. A oração que foi atendida naquela cena, quando o publicano e o fariseu sobem para o templo, o homem que sai dali respondido, e a oração que agradou a Deus foi a do publicano. Ai de mim que sou pecador. Sou pecador. E já o fariseu: obrigado, porque eu não sou igual a esses. Eu jejuo, eu oro, eu dou dízimo. Oração de soberba. Isaías não falou: agora que eu estou diante do grandioso, eu determino que o Senhor mude a minha história. Ele não fala sobre isso. A primeira coisa que acontece quando uma pessoa tem um encontro transformador com Deus é o arrependimento e a purificação. Esse é o verdadeiro encontro com Deus. Esse é o verdadeiro encontro, Aparecida, que nos traz uma transformação de fato. Olha só o que Isaías fala do 5 ao 7. Então eu gritei. Na versão da senhora, o que está falando aí, Aparecida? No verso 5. Olha só. Olha só.
Olha só o que Isaías fala. Na minha versão, ele vai falar que Isaías gritou. Então gritei: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios. Ai de mim, porque eu sou um pecador. Ai de mim, porque os meus olhos viram ao Senhor dos Senhores. Ai de mim! Ao contemplar a santidade de Deus, Isaías percebe o seu pecado, especialmente os lábios impuros. Isaías olha para a vida dele e identifica um pecado. E ele fala: ai de mim, porque eu estou diante do Deus e eu sou pecador. Estar diante da presença de Deus nos confronta com o nosso pecado. Ei, o nosso pecado precisa ser confrontado diante da santidade de Deus. Não dá para ter um encontro com Deus e viver a vida na prática do pecado. Não dá para falar: eu encontrei a Deus e eu continuo na minha prática pecaminosa. Precisa haver transformação, precisa haver mudança de caráter. Foi isso que aconteceu com Isaías, ele reconhece. Mas a primeira coisa que precisa acontecer, Josi, é reconhecer. Quando nós estamos diante de Deus, nós precisamos reconhecer os nossos pecados e reconhecer a nossa vida pecaminosa. Se os lábios de Isaías estavam impuros, o coração também estava. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se os lábios eram impuros, o coração, a mente era impura. A visão da santidade fez Isaías lembrar-se de forma intensa da sua indignidade de estar diante de Deus. Aparecida, ele não fala: eu determino. Dona Lita, ele não fala: eu mando. Ele fala: ai de mim, meu Deus do céu, estou perdido. Porque eu estou diante do Santo dos Santos. Eu estou perdido. É isso que ele fala. Mas Deus, ele não revela apenas o pecado, mas ele também provê a purificação. Deus, para Isaías ali, ele proveu a purificação do pecado. Deus, para nós, ele proveu a purificação dos pecados, e purificação essa não é mais uma brasa que foi tirada do altar, mas é o próprio Filho de Deus, é o próprio Jesus Cristo que morreu lá naquela cruz e veio para purificar os nossos pecados. Ele proveu uma purificação. E aqui em Isaías, ele vai falar que um serafim vai, desses que tinham 6 asas e tudo mais, ele tira uma brasa viva do altar. Vocês sabem o que é brasa, não sabe? Todo mundo sabe, todo mundo acende carvão para fazer comida. A brasa bem vermelhinha, é friinha a brasa. Dá para pegar na mão de boa? O próprio anjo usou uma tenaz, que fala aqui, é uma pinça para pegar essa brasa. Sabe o que ele faz? Ele toca no lábio de Isaías para purificar. O processo de purificação às vezes dói. O arrependimento às vezes dói. Mas é algo que precisa ser feito. E o anjo vai falar com ela, no verso 7, tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a tua culpa foi removida
e o seu pecado será perdoado. Quem removeu a nossa culpa? Quem removeu o nosso pecado? Quem perdoou o nosso pecado? Esse foi Jesus Cristo. Talvez nessa noite você pensou lá no início, olha, John Lennon, eu achei que em encontros transformadores você ia trazer encontros com Jesus, mas eu vejo aqui encontro com Deus 700 anos mais ou menos antes de Jesus vir. Mas foi transformador. E ele aponta para Jesus Cristo, porque Deus proveu aquilo que iria tirar o nosso pecado, aquilo que iria nos perdoar. Quando o homem se arrepende de seus pecados e confessa, Deus perdoa. Isaías se arrependeu e confessou. Ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu o seu pecado. E não só o seu pecado, mas do povo todo. Ele falou, não só eu, mas o povo que habita do meu lado, o povo tem lábios impuros. Vou repetir. Quando o homem se arrepende dos seus pecados e os confessa, Deus perdoa. E depois disso, Aparecida, nós estamos agora diante de um Isaías purificado por Deus. Nós estamos diante de um Isaías que teve os seus pecados purificados com Deus. E nesse processo, nesse estágio de caminhada, existe isso. Primeiro, nós nos deparamos com Deus. Primeiro, nós vemos o quão Deus é grande. Por isso que no Fundamentos de Fé, nós estudamos sobre Deus, sobre a grandiosidade de Deus. Porque primeiro nós precisamos nos deparar com a grandiosidade de Deus. E depois nós nos deparamos com o nosso pecado. E isso precisa nos gerar a fazer isso. Se arrepender e confessar os nossos pecados. Mas existe agora um terceiro passo, que é depois de ser purificado, que é depois de ter esse encontro de arrependimento com Deus, é o ide. Aquilo que Deus faz na nossa vida não pode parar em nós. Aqueles que têm um encontro de fato, Josemi, que transforma a sua vida, não pode ter o que aconteceu com você só para você. E o que isso significa, John Lennon? Nós vamos ver agora, no verso 8. Isaías vai falar que ele ouve a voz do Senhor, que vai falar assim: então, ouvir a voz do Senhor conclamando, ou seja, perguntando, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde, eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, ou em outras versões, eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim, Senhor, não envia outro. Envia-me, Senhor Jesus, a fazer a sua missão. O chamado para a missão é esse. Quem vai por Deus, quem vai proclamar o arrependimento, quem vai... As Escrituras vai falar que os campos estão brancos, esperando os seus ceifeiros. Os campos estão brancos, esperando aqueles que vão colher. Aqueles que vão sair pelos 4
cantos desse mundo proclamando a mensagem de arrependimento. Lá no Antigo Testamento já era feito isso. E Jesus lá no Novo Testamento, ele envia os seus discípulos a quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Isaías tinha uma missão de ir por aquele lugar, proclamando o arrependimento e falando que viria um Messias. E ele cumpre essa missão. Ele se posiciona diante de Deus e fala: envia-me a mim, Senhor. Não pode parar em nós. A mensagem do Evangelho não pode ser só para nós. A mensagem do Evangelho não pode fazer parada apenas no meu coração. Ela precisa ser proclamada. Ela precisa ser anunciada. Quem tem um encontro transformador com Deus, ele não apenas contempla a sua grandiosidade, ele não apenas se arrepende de seus pecados, mas ele é enviado com uma missão de proclamar o Evangelho. Talvez você fale: mas John Lennon, eu não vou sair daqui, eu não tenho chamado para falar no púlpito, eu não tenho chamado para anunciar o Evangelho em outra nação, eu não tenho chamado para falar do Evangelho em outro país, em outro estado, em outra cidade. Mas você tem contato com muita gente no seu trabalho. Quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai visitar alguém, sempre existe alguém precisando ouvir de Deus. E talvez, meus irmãos, eu possa pregar aqui e a pessoa já visitou a igreja e eu posso ter pregado aqui, mas a palavra não ainda penetrou no coração dela. Mas no momento em que você ir na casa dessa pessoa e compartilhar na sua simplicidade com essa pessoa, ela pode se converter. Isso não é tarefa só do pastor, isso não é tarefa só do missionário. Vamos esperar uma equipe de missionários vir para nós evangelizarmos a Passagem Bonita ou seja qualquer outro povoado. Não precisamos esperar ninguém vir. Nós podemos proclamar essa mensagem aonde quer que nós vamos. Você vai ver pessoas que talvez eu nunca tenha contato. Proclamemos a palavra. Isaías ouve uma voz falando: quem enviarei? Isaías entendeu que mesmo na sua pecaminosidade, ele poderia ir por Deus, porque ele estava perdoado, ele estava sarado, ele estava pronto para proclamar, pronto para fazer a missão. Essa resposta de Isaías evidencia a sua humildade e evidencia também a sua prontidão e a sua confiança em Deus. Embora ele estava ali consciente do seu pecado, e o tempo todo nós devemos estar conscientes do nosso pecado, isso não nos impede de levar a Deus, porque nós fomos perdoados. A brasa viva que tirou o nosso pecado foi Cristo Jesus. A brasa viva que tocou os nossos lábios impuros foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz. Nós temos o poder que vem do alto. Nós temos o poder que vem direto do trono de Deus. A mensagem do Evangelho não pode parar em nós. O mundo está pegando fogo. O mundo está sendo destruído. Várias pessoas agora estão caminhando direto para o inferno.
E nós temos a mensagem de salvação. Nós temos a mensagem que liberta. Nós temos a mensagem que nos encontrou e nos libertou. Não podemos ficar com ela guardada só para nós. O encontro transformador com Deus nos impulsiona a levar a Deus para os outros. Muita gente para apenas na contemplação de Deus. Muita gente para apenas no arrependimento, mas ele não anuncia o Evangelho em lugar nenhum. Ele não fala de Deus para pessoa nenhuma. John Lennon tem uma dificuldade muito grande, mas quebre essa dificuldade. Fale na sua simplicidade. Você não precisa saber teologia para compartilhar de Deus. Você não precisa ser formado missionário para falar de Deus. Você pode, na sua simplicidade, quando você estiver tomando um cafezinho na casa de alguém, falar sobre Deus. Existe um Deus que é poderoso, que é grandioso, e Ele pode nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona, de todo o pecado que nos aprisiona. Ele pode nos perdoar, assim como Ele fez em minha vida. Você pode contar do seu testemunho, mas não deixe o Evangelho só parar em você. Não deixe a contemplação da grandeza de Deus ficar só para você, mas anuncie aos quatro ventos, mesmo que você não vá para outro lugar, mesmo que você não saia do sertão. Esse sertão é grande. E tem pessoas agora precisando ouvir uma palavra. Quantos lugares tem nesse sertão? Quantos lugares tem para dentro dessa travessia que as pessoas não ouviram ainda falar sobre Deus? Que as pessoas estão sedentas? Que as pessoas estão sendo enganadas? Que as pessoas estão sendo aprisionadas por Satanás? Quantos lugares que precisam ouvir a mensagem de Deus, a mensagem do Evangelho. A experiência com Deus, irmãos, nunca termina em si mesmo. Quem é transformado também é enviado. Quem é transformado também vai. O encontro com Deus precisa nos impulsionar a falar de Deus. Quando nós começarmos a ter uma vontade de compartilhar do Evangelho, mesmo sem saber muito, é porque nós tivemos um encontro com Deus de fato, que nos transformou. Todos nós somos chamados a dizer: eis-me aqui, Senhor. Seja em casa, seja no trabalho, seja onde quer que você for. Compartilhe do Evangelho. Ou talvez, se você ainda não passou do primeiro estágio, nessa noite, o primeiro estágio está aberto para você. E qual é o primeiro estágio? É se deparar com um Deus grandioso, com um Deus poderoso. Talvez você já se deparou com a grandiosidade de Deus e agora falta o segundo estágio, que é o estágio de arrependimento. O estágio de falar: Senhor, me perdoe porque eu sou pecador. Me perdoe porque eu xingo. Me perdoe porque eu minto. Me perdoa porque eu adultero. Me perdoa, Senhor. Talvez você esteja nesse segundo estágio, mas talvez existe muita gente que está precisando partir para esse terceiro estágio, que é o de ir.
que é o de proclamar, que é o de anunciar o Evangelho. Devemos estar prontos para ouvir a Deus e cumprir o ID dele. Isaías, ele tem um impacto duradouro e um exemplo para nós. Daqui para frente, nesse mesmo verso, nesse mesmo capítulo, Deus dá o direcionamento para ele pregar, para ele falar o que ele iria falar com o povo. E ele começa a falar sobre Deus para o povo. E ele começa a anunciar, proclamando arrependimento, falando que viria o Messias. O impacto é duradouro em nós. Quando nós encontramos verdadeiramente com Cristo, Aparecida, não tem como se desviar dos caminhos, porque é duradouro. Mas, John Leno, eu conheço pastores que hoje não são mais pastores, que se desviaram. Eu conheço missionários que se desviaram. Eu conheço também. Mas é porque eles nunca tiveram, de fato, um encontro transformador com Deus. John Leno, como pode um pastor, e eu conheço vários, que pregavam Aparecida, não era heresia não, era a palavra de Deus, e era boa, só que eles nunca encontraram de fato com Deus. Porque se eles tivessem se encontrado verdadeiramente, esses homens que pregavam, que anunciavam, eles não tinham se desviado. Mas existe a possibilidade ainda para eles encontrarem verdadeiramente a Deus. Existe a oportunidade ainda deles enxergarem e falar, de fato agora os meus olhos viram o Senhor. Mas aquele que tem um encontro, ele tem um impacto duradouro. Esse encontro marcou Isaías para o resto de sua vida. Sua missão profética foi moldada por essa visão. Ele começa agora a de fato ter uma transformação. Nós vemos ele falando sobre Cristo. 700 anos antes de vir Jesus Cristo, ele já falava. Séculos depois, no Evangelho de João, capítulo 12, João, capítulo 12, no verso 41, vai falar o seguinte: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Isaías disse isso porque ele viu a glória de quem? Ele não está falando de Deus aqui, Aparecida. João não falou de Deus, João falou que ele viu a glória do próprio Jesus. E falou sobre ele. Isaías, ele vai falar, olha, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Emanuel. Isaías viu o próprio Jesus ali, Aparecida. Isaías falou sobre o próprio Cristo que viria, e isso mudou totalmente a vida dele. Essa visão de Deus mudou totalmente a vida de Isaías. E também muda a nossa. O impacto teve uma conexão direta com o plano redentor de Deus. Isaías, Aparecida, foi tão impactado que foi direto para Jesus. A visão que ele teve não parou aqui, Aparecida.
mas ele conseguiu enxergar que viria um Messias, porque ele vai falar do servo sofredor, por suas pisaduras nós fomos curados. Olha, ele já estava anunciando sobre Cristo. A visão de Isaías foi além. E ele conseguiu enxergar o plano de Deus. Irmãos, nós precisamos ter experiências reais com Deus. Experiências que deixam marcas eternas em nós. Pensa aí, qual experiência que eu tive com Deus que deixou marca em minha vida? Que nossa fé ela não seja rasa, mas que ela esteja enraizada em encontros profundos com Deus. Em certo momento eu tive um encontro profundo com Deus, a qual eu nunca tinha tido antes daquele dia. Aonde eu estava orando a Deus e reclamando com Ele em uma escola de missões chamada EDM. Aonde eu estava reclamando com Ele, Senhor me abandonou, o Senhor me deixou, o Senhor não me deixou ter um pai que me amasse. E naquele momento eu chorando, e Deus falou para mim, olha, eu nunca te abandonei. Eu sempre estive ao teu lado, e aquele encontro para mim transformou a minha vida, e aí sim eu falei, eis-me aqui, Senhor, me envia, e hoje estou aqui. Irmãos, você não precisa ir para outro lugar, entenda isso. Você talvez não é chamado para ir para outra cidade, para outro estado, mas você é chamado por Deus a pregar o Evangelho aonde quer que você esteja. Porque você encontrou um tesouro. Você precisa proclamar na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Essa fé não pode ser rasa, mas ela precisa ser enraizada em Deus. E ao termos esses encontros profundos com Deus, sejamos transformados. E cada encontro profundo que nós temos com Deus, nós somos transformados um pouco mais. Quando nós nos deparamos com a santidade de Deus e olhamos para o nosso pecado, nós somos transformados. Opa, agora eu vi que isso é pecado, então, Senhor, meus olhos viram a tua santidade diante desse pecado. Me perdoa, Pai, e me ajude. Precisamos ter encontros profundos, aonde nós sejamos transformados para ser instrumentos de transformação usada por Deus. Ei, não se diminua. Deus usa cada um de nós. Deus usou Isaías, mesmo ele falando, eu sou um homem de lábios impuros. Deus usou homens e mulheres pecadores, Aparecida. Deus usou Abraão, que é conhecido como o pai da fé, mas que teve momentos que ele não teve tanta fé e precisou mentir que sua esposa era sua irmã. Davi teve momentos que ele não foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele pecou. Pedro, ele volta para o seu trabalho quando Jesus morre. Pedro negou a Jesus. Homens falhos. O nosso pecado, ele só causa separação de nós e Deus se nós não confessarmos a Ele. Aí sim causa separação. Mas a partir do momento em que nós confessamos, não mais existe separação.
nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Se não me engano, Romanos 8:1, alguma coisa assim. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado foi perdoado. Vai e pregue a palavra. Se semana passada nós ouvimos, vai e não peques mais, continue indo e não pecando. Mas agora, vai e pregue a palavra. Vai e anuncie a mensagem. Isaías nos ensina que um encontro com Deus revela a santidade de Deus. Deus é santo, poderoso. Nos revela e nos leva ao arrependimento e à purificação. Nos desperta para o chamado da missão. Nos desperta. E deixa um impacto que nos acompanha por toda a vida. A partir do momento em que nós encontramos Deus verdadeiramente, o impacto é para toda a vida. Pergunte a si mesmo hoje: eu tenho realmente visto a santidade de Deus? Eu tenho realmente tido encontros que transformem a minha vida com Deus? Eu tenho reconhecido e confessado os meus pecados? Eu tenho diante dele colocado o meu joelhinho no chão e falado: Senhor, me perdoe pelo meu pecado. E aí, o interessante de Isaías é que ele fala o pecado específico. Isaías só tinha esse pecado, John Lennon? Creio que não. Mas ele reconhece um pecado específico. Senhor, perdoa as multidões do meu pecado. Aí você está falando tudo e não está falando nada para Deus. Senhor, me perdoa, porque hoje eu olhei e cobicei. Senhor, me perdoa, porque hoje eu menti. Senhor, me perdoa, Pai, porque hoje eu fofoquei. Senhor, me perdoe, porque hoje eu matei o meu irmão no meu coração. Pecado confessado, reconhecido, é pecado perdoado por Deus. A outra pergunta que você deve fazer a você mesmo é: estou disposto a dizer, eis-me aqui? Você está disposto a dizer isso? Eis-me aqui? Quando você sentir o teu coração, porque às vezes a gente se acovarda, a gente sente a vontade de falar o evangelho, a gente sente, a pessoa está angustiada ao nosso lado, a pessoa está desesperada em nosso lado, o Espírito Santo nos incomoda a falar sobre Deus e a gente não fala não. Não deixa isso acontecer. É Ele quem dá o poder. É Ele quem capacitou Isaías Aparecida para falar. Interessante que os lábios de Isaías mudaram de falar coisas impuras para falar sobre aquele que é puro. Que cada um de nós busque um encontro transformador com Deus, irmãos. Que cada um de nós, dia após dia, busque um encontro que nos purifique, que nos transforme, que nos envia e nos mantém firmes até o fim. Para que até o fim nós estejamos firmes em Cristo Jesus. Firmes naquele que morreu, mas que não apenas morreu, mas ressuscitou.
que venhamos ter um encontro de fato com Deus, que transforme a nossa vida por inteiro, não em partes. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós oramos ao Senhor, ó Pai, clamamos a Ti, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Pai, Deus, nos dê encontros com o Senhor que transformem as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar para a Tua santidade, Pai. E, ó Deus querido, perceber a nossa pequenez diante do Senhor e o nosso pecado diante de Ti, ó Pai. Mas que nós não venhamos apenas fazer isso, ó Deus, mas que venhamos de fato nos arrepender, ó Pai, dos nossos pecados, Pai. Nos ajude a nos posicionar diante do Senhor. Nos ajude, ó Pai, a depositar a nossa vida diante do Senhor, ó Pai, pois precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. Ah, Deus, assim como Isaías falou, nós também queremos falar. Eis-nos aqui, envia-nos, ó Pai. Envia-nos a este mundo, ó Deus, que precisa ouvir a Tua mensagem, ouvir o Teu Evangelho, Pai. Eis-nos aqui, ó Deus, e nos ajude, meu Pai, nessa caminhada de ver o Senhor, reconhecer o nosso pecado e proclamar a Tua mensagem, Pai. Em nome santo de Jesus, ó Deus. Amém e amém.